Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que são as palavras de Jesus, dirigida aos discípulos e também a nós. Depois, até quando ele diz ali no início do versículo 33, quando ele diz assim, estas coisas vos tenho dito, são coisas que ele tem dito desde o capítulo 14 até o capítulo 16 do Evangelho de João. Então ele diz que ele tem dito, tem anunciado aquelas coisas ali para ele, para que eles tenhais paz em Cristo. Porque no mundo, eles e nós teremos aflições, mas é que é para a gente ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. E ainda quero convidar os irmãos a abrirem no livro de Salmos, capítulo 25. Salmos, capítulo 25, versículo 16. Uma oração aqui de Davi. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considere as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda-me a alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel e todas as suas tribulações. Aqui também o salmista Davi, expondo ali uma oração, por ele estava se sentindo aflito, estava se sentindo angustiado, se sentindo oprimido. Então ele dirige essa oração ao Senhor. Então eu uso esses dois textos iniciais aqui para a gente estar entrando no assunto que eu queria tratar com os irmãos essa noite, que é sobre aflições. Irmãos, desde os primórdios da criação, nós, os humanos, temos sido afligidos. A marca das aflições, elas tendem a nos seguir por qualquer momento da nossa vida. Foi desde que Adão e Eva caíram e tem se estendido até nós. E não há uma exceção. Em algum momento ela acaba chegando para nós. Seja na nossa juventude, seja na nossa velhice, seja quando nós somos crianças, as aflições, os sofrimentos, as angústias, elas acabam batendo a nossa porta. E muitas vezes são pessoas, são circunstâncias, são acontecimentos ali que tiram a nossa alegria, que tiram a nossa paz, que tiram a nossa comunhão, nos tiram do sério. E parece que com o passar dos anos, nos últimos anos principalmente, as crises que têm assolado a humanidade, parece que têm sido maiores e mais frequentes. Isso tem se intensificado de uma forma que as pessoas estão sendo mais afligidas, elas estão sendo mais oprimidas, e elas sentem um peso muito grande. E eu creio que cada um de nós já passou por essa experiência, ou está passando por essa experiência no momento. Hoje a gente vê, são inúmeros sequestros, assaltos, assassinatos, são desajustes conjugais, os divórcios, a desobediência dos filhos para com os pais. A gente vê as drogas, a depravação moral, as pestes. Agora há pouco tempo a gente está saindo ali, está ainda com esse processo da Covid-19, as enfermidades que nos assolam, os terremotos, os furacões, as secas. Até pouco tempo a gente também estava sentindo a seca. Ou em outras partes do nosso país aí são as chuvas, as enchentes, a crise financeira, ou do outro lado é uma confusão política, é uma guerra lá em outro país. Então são incompreensões, a gente não compreende o que está acontecendo com a gente, não compreendemos o que está acontecendo com a pessoa que está do nosso lado. Então são muitas as aflições que nos atingem. Eu citei algumas aqui, mas às vezes algumas aflições que são para mim talvez são grandes, para os irmãos talvez não seja tão grande, ou uma aflição que o irmão está passando agora não é uma aflição tão grande assim para mim. Mas Deus, Ele conhece o nosso coração, Deus, Ele conhece o coração dos irmãos, Ele sabe por que cada um está passando. E é como eu menciono, a aflição,
ela atinge todos os estágios da vida do ser humano, desde da nossa juventude, quando somos crianças, a nossa adolescência, depois quando nós estamos já entrando ali a partir dos 18 anos de idade, quando a gente está chegando na velhice ali, as aflições tendem a nos perseguir, tendem a nos assolar e nos tirar, muitas vezes, o foco, que é o Senhor Jesus, que é o nosso foco da nossa caminhada. Por isso que a gente precisa parar muitas vezes e examinar o que está acontecendo ao nosso redor, por que nós estamos sendo afligidos, entender aquela situação, entender o que Deus está querendo tratar comigo, entender o que está acontecendo no nosso universo. Então, primeiramente, eu queria começar com os irmãos aqui já, como que nós cristãos vamos encarar esses problemas. No passar das épocas, no passar dos anos, de décadas, os grandes pensadores, eles já se preocupavam com o problema do mal e o sofrimento da humanidade. Filósofos, estudiosos, depois vem uma gama de homens ali que eles tentaram estudar e tentar entender o porquê do sofrimento do ser humano. Mas o que a gente precisa mesmo conhecer e entender é o que as Escrituras nos dizem, o que a Palavra de Deus fala sobre esse assunto. Não é o que um cientista ou uma pessoa investida de um conhecimento humano que vai tentar nos explicar. A gente precisa ter a Palavra de Deus como baliza para a nossa vida, aquilo que vai dar um norte para a nossa vida, nós como cristãos. Então a gente precisa primeiramente identificar as causas do sofrimento na vida do ser humano. Então as Escrituras, elas nos falam do sofrimento como sendo um intruso neste mundo. A gente tem que entender que Deus criou tudo perfeito, de uma maneira livre de dor, livre de morte. Mas no livro de Gênesis, em capítulo 3, os irmãos não precisam abrir, eu só menciono para dar veracidade no que eu estou falando. A Evelyn, se quiser colocar ali para nós nos slides, para os irmãos acompanharem. Em Gênesis capítulo 3 diz que a serpente, ela persuadiu, ela enganou e levou a Eva a cometer um erro, uma afronta contra o Senhor. E a gente pode ver os resultados e as razões desde daquele ponto. O motivo porque o homem sofre, porque o homem, eu digo no genérico, irmãos, homem, mulher, jovem, criança, por que nós sofremos? Por que nós somos afligidos? O pecado de Adão e Eva, ele trouxe consigo alguns conflitos. Ela trouxe a dor, a corrupção, o trabalho penoso, a morte, e a partir dos versículos 15 até o 19, a gente começa a acompanhar o resultado desse pecado, o resultado dessa afronta que eles tiveram com Deus. E isso, por nós, toda a herança de Adão e Eva, toda a descendência que vem até nós herdamos esse pecado junto conosco. E Davi, ele se expressou muito bem quando ele diz que eis que em iniquidade fui formado e em pecado concebeu minha mãe. Ele diz isso lá em Salmo 51. Ele exemplifica muito bem como ser humano, como nós fomos formados, como nós fomos conduzidos e no qual estágio da vida, qual estado da vida nós estamos. Então, com a entrada do pecado no mundo, vieram as consequências. Vieram a inimizade de Deus ali com o ser humano, veio a dor, veio com a dor, a mulher, através da dor, ela teria filhos, houve maldição na terra, haveria dificuldades, espinhos, escardos e abrolhos a gente haveria de encontrar na terra, haveria canseira e fadiga, e por fim a morte. Porque lá no versículo 19 de Gênesis 3, fala, porquanto és pó, e em pó tornarás. E isso tem afetado, irmãos, toda a raça humana, desde aquela época até os dias de hoje. Quando eu digo que a gente precisa identificar, que a gente precisa parar para pensar, consultar o nosso Senhor, consultar a palavra, para entendermos o que as aflições, o motivo pelo qual elas nos atingem, o motivo pelo qual ela está no meio de nós, de todo ser humano, seja ele crente, seja ele descrente, que muitas das nossas escolhas e aquelas atitudes que nós tomamos sem consultar a vontade de Deus, ela causa um ferimento na nossa relação com Deus, com os princípios que Ele estabeleceu na palavra dEle. E a gente pode ver isso no exemplo da vida de Caim, quando ele escolheu a inveja e depois o crime de matar o seu irmão, e a gente vê os frutos que ele colheu durante a vida dele. Ele teve uma vida desastrosa, ele teve uma vida dolorida.
Ló, quando ele teve a oportunidade de escolher a terra pelo qual ele iria se apartar de Abraão, ele escolheu pela aparência. E ele teve graves problemas que a gente pode encontrar na palavra de Deus. Ele foi levado pelo egoísmo, pela vaidade. Então, muitas vezes, nós, seres humanos, a gente tem escolhido o caminho mais longo ao invés de escolher o caminho estreito. E muitas vezes, as nossas escolhas individuais, nos levam a ser afligidos, nos levam a ser angustiados pelas nossas próprias escolhas. A gente precisa identificar isso. A palavra de Deus também fala que quando a gente vê aí as catástrofes naturais, por exemplo, os terremotos, as chuvaradas, a seca, maremotos, terremotos, tsunamis, enfim, a gente precisa entender que a palavra mesmo fala que o sol nasce para o justo e para o injusto. Ele nasce para nós como nasce para o ímpio também. Então, as mesmas circunstâncias que eles passam, nós não estamos alheios de passar. E Paulo ele nos informa que a natureza ela aguarda a restauração. Assim como nós temos um processo no qual nós estamos sendo restaurados a partir do momento que a gente começa uma caminhada com Cristo, toda a natureza, todo o cosmos, por ter sido afetado pelo pecado do ser humano, ele também precisa ser restaurado. Mas essa restauração acontecerá apenas quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Então ele irá trazer um novo céu e uma nova terra. Então será restaurado. Mas até lá, o trabalho é no nosso interior mesmo, que a gente precisa trabalhar com o Senhor ali, trabalhar no estudo da palavra, trabalhar em oração, para que a gente identifique, para que a gente possa entender o que está acontecendo ao nosso redor. Então, isso tudo nos causa sofrimento. São as nossas escolhas erradas, muitas vezes, os desastres naturais que estão ao nosso redor, isso tudo vem nos afligir, tudo isso vem nos provocar, de certa forma, uma ansiedade, vem nos provocar uma angústia, uma dor muito profunda. E isso a gente precisa, como eu menciono, a gente precisa entender e compreender o que está acontecendo na nossa vida. Então, o que o sofrimento pode provocar no nosso coração? Isso eu falo no coração do crente e do descrente. A história da humanidade ela mostra que cada um de nós nós reagimos de maneira diferente perante as aflições. E as nossas experiências do dia a dia elas confirmam que nós reagimos dessa forma. Quando nós somos confrontados pela aflição, quando nós fechamos os nossos olhos ou fechamos a nossa Bíblia e nos desprendemos dali da presença do Senhor, de buscar essa presença, o que acaba ocorrendo no nosso coração? Gera um sentimento de revolta. Pelo fato das pessoas estarem se sentindo angustiadas, ansiosas ou se sentirem abandonadas, elas tendem então a se revoltarem contra Deus, se revoltarem contra aquilo que o Senhor já determinou na sua palavra, e essa revolta ela afeta toda a nossa aceitação por aquilo que o Senhor já tem nos ensinado. Mas essa revolta, irmãos, ela não nos leva a nada. Muito pelo contrário, ela ainda só piora a nossa situação. Se quando nós somos afrontados por uma aflição, somos afrontados por um problema, nós reagimos de maneira revoltosa ao ponto de abandonarmos a nossa fé, de abandonarmos a igreja, de abandonarmos os nossos irmãos. Esse estado vai piorar, a gente vai entrar num buraco cada vez mais fundo. E ainda pode-se dizer também que essa falta de compreensão, por assim dizer, ela vai gerando uma revolta maior. E muitas vezes até quando acontece numa pessoa que está ao nosso lado. Às vezes não está acontecendo conosco, mas acontecendo no caso de, por exemplo, de uma enfermidade na nossa mãe, no nosso pai, no nosso filho. A gente se revolta com aquela situação e isso também vem gerar um sofrimento, vem gerar um sentimento de revolta também. Ainda quando a aflição atinge o ser humano, ainda provoca no nosso coração ainda um sentimento de incredulidade. Provoca uma incredulidade muito grande, muitas vezes. Porque às vezes da forma como nós somos evangelizados, ou a forma como nós temos alimentado nas fontes erradas, nós somos ensinados que nós estamos numa espécie, quando nós entramos numa vivência com o Senhor, começamos a nossa caminhada com Cristo, é passada uma ideia que a gente está numa cúpula, numa caixa de vidro guardado pelo Senhor, onde nada de mal vai nos acontecer. E quando acontece uma pequena coisa, já basta para a gente agir de modo incrédulo. Porque não foi assim que me ensinaram, não foi assim que me disseram. Então a gente precisa conhecer a palavra, a gente precisa se alimentar da fonte correta, para que a gente não haja de maneira incrédula, ao ponto de duvidar de Deus, de duvidar daquilo que Ele já nos disse que iria acontecer. Então a gente precisa se firmar nas promessas que o Senhor já nos deu, que estão prescritas na palavra dEle. E muitas vezes o sofrimento de uma pessoa, ela deve ser motivo
O nosso sofrimento que nós sentimos, às vezes o sofrimento que aquela pessoa está sentindo, muitas vezes a gente tenta enxergar de uma forma punitiva. Não, Deus está querendo punir ela. Mas muitas vezes Deus usa desse meio para nos aproximar dele. É o meio pelo qual Deus, ele reconhece então a sua soberania, o seu amor dessa forma. Ele acaba nos afligindo, porque se não for de outra forma, nós não vamos nos voltar para ele. Então ele vai tocar em algo muito precioso para nós. Às vezes ele pode tocar em qualquer área da nossa vida, e ainda assim nós não vamos ser desestabilizados. Mas tocou no nosso filho. Eu não tenho filho, mas os irmãos têm. Tocou no filho, tocou na saúde do filho, ou alguém fez alguma coisa contra ele, um familiar nosso, alguém querido por nós, aí a gente acaba saindo do nosso estágio da zona de conforto e às vezes somos levados à presença de Deus. Então, Deus ele é Senhor sobre tudo aquilo que ele faz, sobre tudo aquilo que apraz a vontade dele. E certa vez, Jesus, ele curou um cego de nascença. Lembra? Essa passagem está lá em João capítulo 9. Ele curou um cego de nascença e as pessoas perguntaram para ele ali, quem pecou? Este, seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para a glória de Deus. Então, muitas vezes o sofrimento, a aflição que está nos atingindo, ou atingindo aquela pessoa e nós não entendemos, a gente não deve agir de maneira incrédula ou de maneira revoltosa. Mas a gente tem que tentar entender essa situação que às vezes Deus está usando daquela forma para ser um instrumento, para ser uma ferramenta do qual vai gerar glória para Ele, de uma forma ou outra. Outras vezes ainda esses sentimentos nos provocam o ato de blasfemar contra o Senhor. Muitos chegam então a culpar Deus pelo sofrimento, e com palavras que espelhem rejeição ali contra Deus e demonstra aquilo que está no nosso coração muitas vezes, que é o ato da impiedade. Muitas vezes ainda há muita impiedade no nosso coração que o Senhor precisa expor, e dessa forma às vezes nós somos expostos e precisamos nos voltar para o Senhor ainda mais quando a gente é exposto dessa forma. Mas a gente não pode ser como a mulher de Jó, lembram? Que depois de Jó ter perdido ali os filhos, ter perdido as criações no campo, as suas plantações, tudo ao redor dele desmoronou, a saúde dele foi afetada. O que a mulher de Jó falou para ele? Larga, amaldiçoa o seu Deus e morre. Então a gente não pode agir dessa forma. Tanto com aquele que está à nossa volta, não levar ele a amaldiçoar, mas a motivar ele, e da mesma forma nós. Não sermos levados a amaldiçoar a Deus, mas sim bendizê-lo, porque ainda que em meio de tormentos, de sofrimentos, a gente tem em mente aquilo que o Senhor Jesus falou, que Ele venceu o mundo. Que nós haveríamos de ter aflições, mas Ele venceu o mundo. Isso que deve nos passar ânimo, isso que deve nos passar um renovo. Outras vezes ainda esses sentimentos de aflições, eles produzem no nosso coração, no nosso íntimo, uma perda de esperança. É aquilo que chamamos que quando o sofrimento, ele leva, na vida da pessoa, ele leva aquela pessoa ao desespero. Ela enfraquece toda a capacidade que a pessoa teria de enfrentar aquele problema, aquela calamidade na vida dela. Então, aquela pressão é tanta, que a pessoa ela acaba perdendo até o prazer de viver. E aquilo que muitas vezes a gente encontra aquelas pessoas, principalmente para os irmãos que são da parte do aconselhamento, que quando as pessoas chegam para ela e dizem, eu perdi a esperança. Perdi a esperança no meu marido, perdi a esperança no meu filho, perdi a esperança no meu ministério, perdi a esperança em Deus. Perdi a esperança na minha vida. E a gente não pode perder a esperança. E a palavra nos diz que a gente não deve perder a esperança. E ainda muitas outras pessoas ainda são levadas, quando são afligidas pelas aflições, elas são levadas no estágio tão deplorável que elas se prendem então aos vícios. Ela é uma carga tão grande de sofrimento ali que elas apelam então para o uso de bebidas alcoólicas, de calmantes medicinais ou até mesmo o uso de drogas. Eles são paliativos, eles vão dar um certo refrigério momentâneo, mas com o passar daquele efeito, a pessoa vai acabar tendo ali um sofrimento ainda maior. E por fim, que muitas vezes as pessoas ainda são acometidas com essas aflições, elas são levadas ao ato mais extremo, que é o tirar a própria vida dela, que a gente chama que é o suicídio, né? São aquelas pessoas que elas se entregam de tal forma à angústia e ao desespero que acabam praticando o suicídio, na falsa esperança de pôr um fim ao sofrimento. Elas acham que a única maneira de acabar aquele sofrimento na vida dela é tirando a própria vida.
Eu acompanhei 2 casos que eu tive uma experiência de acompanhar na minha vida, antes de eu vir para Santa Cruz. Foi um senhor que ele era muito blasfemo contra o Senhor, ele agia de muita forma muito errada. E ele dizia que se um dia ele fosse acometido por uma doença, alguma coisa, e fosse, digamos, diagnosticado que ele iria morrer, ele tiraria a própria vida. E ele foi acometido por um câncer um dia. E eu tive a experiência, nos últimos dias da vida dele, ele foi lá no meu trabalho, e ele conversava comigo, e eu lembrei do que ele tinha dito, e ele disse assim para mim: eu dava tudo que eu tinha para um pouco mais de saúde, para que isso fosse livrado da minha vida. E em outro momento, ele disse que ele daria um tiro na própria cabeça se ele fosse diagnosticado com, digamos, com uma doença terminal. Então, a gente vê que as pessoas chegam num estado, às vezes, que elas pensam que é só aquilo ali que tem para a vida delas. Outra oportunidade eu tive de acompanhar um colega de trabalho, no qual ele era uma pessoa assim muito boa de conviver com ele, uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, e ele acabou tendo uma ação de fraqueza, e ele teve um desajuste conjugal, né? Ele cometeu algumas coisas erradas, e ele e a mulher dele não estavam se acertando, e houve um divórcio, eles estavam querendo se separar, ele já tinha saído de casa, ele tinha uma criança pequena. Ele chegou na segunda-feira e disse para os meus colegas, o meu superior lá, e disse: eu fui consultar, e o médico disse que eu tinha que ficar em casa, e era época de safra. E os irmãos que trabalham na lavoura sabem que a época de safra é corrida. E ele disse que para mim ficar em casa uns dias, para mim me recuperar, que eu estou um pouco abalado. E ali muitos dedos se levantaram contra ele naquele momento, dizendo que ele estava de frescura, que ele fez as coisas erradas, agora ele estava colhendo o que ele plantou. Ele chegou na segunda-feira. Na sexta-feira, eu estava na lavoura e eu recebi a notícia que ele tinha tomado veneno. E das 8 horas da manhã até as 7 horas da noite, mais ou menos, ele estava penando. Ele tomou o veneno, ele caiu ali, ele se arrependeu do que ele tinha feito. Mas o veneno era tão forte, que poucos minutos depois ele já havia sido diagnosticado morte cerebral. Então ele foi até as 8 horas da noite penando ali, e eu lá na lavoura, lá orando, pedindo por um milagre ali, mas quis Deus levar ele naquele momento. Então eu sei que se a gente não observar muitas vezes o nosso coração, observar aquela pessoa que está ao nosso lado, às vezes a gente está perdendo a oportunidade de ajudar alguém. Então, se os irmãos observarem, virem alguém passando por isso, irmãos, sejam igreja, vão até eles, ajudem eles, irmão. Não deixem eles caírem num estado tão fundo do poço quanto esse. Mas agora, depois de falar de tudo o que pode levar, né, irmãos, a aflição o ser humano fazer, eu convido os irmãos a pensarem qual é a posição do cristão genuíno diante desses sofrimentos, dessas aflições. Pois o crente fiel e verdadeiro, ele não vê o sofrimento apenas como instrumento de castigo, irmãos. A gente não pode ver a aflição muitas vezes como Deus querendo nos castigar ou castigar o nosso próximo, mas é um meio que o próprio Deus usa para abençoar o nosso próximo, muitas vezes a nós mesmos. Então, o crente ele recebe o sofrimento como uma prova de amor de Deus. A gente precisa tirar aqueles olhos da revolta, aqueles olhos da incredulidade, aqueles olhos do desânimo, então começar a olhar com os olhos pro amor de Deus. Não, estou passando por isso, mas eu preciso achar o amor de Deus nesse local. E é isso que a gente vê em Hebreus capítulo 12, versículo 6, que diz assim, Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo o filho a quem ele aceita. 7. E é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Então, muitas vezes as nossas aflições, elas estão vindo de uma forma que a gente precisa identificar o amor de Deus. Que ele está manifestando o amor dele, ele está nos corrigindo, está doendo aquela situação, mas no final ainda a gente vai chegar no estágio que a gente vai poder levantar nossas mãos e dar glória a Deus, porque ele permitiu aquilo na nossa vida. O crente muitas vezes ele recebe ainda o sofrimento para o seu próprio bem. Lembra que Jó, depois de todo aquele episódio na vida dele, todas aquelas catástrofes, ele pôde chegar nos finais ali do livro dele, lá em Jó 42, ele declara: só conhecia Deus só por ouvir falar. Mas depois que ele começou então a conhecer Deus, ele pôde
ter um relacionamento com Deus face a face. Ele conheceu Deus pessoalmente. Então, muitas vezes, esse sofrimento vem para o nosso bem, para nos aproximar de Deus. Foi o que aconteceu com Jó. Ele ficou mais próximo de Deus. E muitas vezes a gente precisa identificar dessa forma que não é, apesar do sofrimento, a gente não deve se afastar de Deus. A gente precisa se aproximar mais ainda dele. Então, o crente, ele vê no sofrimento uma oportunidade para dar glória. É essa a visão do crente, irmãos. É essa a visão que nós precisamos ter. Que quando o sofrimento bate a nossa porta, quando a aflição bate a nossa porta, a gente precisa encontrar a oportunidade que no fim a gente vai poder dar glória a Deus. O crente também, ele aproveita o sofrimento para testemunhar da sua fé. Lembra quando Paulo ele diz que eu sei em quem eu tenho crido? Então, imagina nós podemos chegar, irmãos, no final de uma aflição que leva talvez meses e anos, e a gente poder dizer perante Deus, perante os homens ali, que eu sei em quem eu tenho crido. Paulo, ele passou por muitas coisas, e os irmãos sabem, e ele no final da vida dele, ele pôde dizer isso, que ele sabe em quem ele tem crido. E eu pergunto para os irmãos, vocês sabem em quem os irmãos têm crido? Nós precisamos saber em quem nós temos crido. Jó ainda disse, eu sei que o meu Redentor vive. Nós precisamos saber, irmãos, que o nosso Redentor vive. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele está junto do nosso Deus, e um dia nós vamos estar com eles, amém? O crente também ele deve usar o sofrimento para provar a obediência a Deus. E eu uso o exemplo, então, dos jovens Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha. Os irmãos conseguem pegar para mim lá em Daniel 3, versículo 14. Eu só ia citar, mas eu acho que é legal, interessante de ler também. Daniel capítulo 3, versículo 14. Nabucodonosor lhes disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que o poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Então ele ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou os soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros, não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? E eles responderam, é verdade, ó rei. Mas o rei disse, eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Até aqui. Então aqui a gente vê que o sofrimento ele deve nos provar muitas vezes a nossa obediência a Deus. Foi o que aconteceu no caso desses jovens aqui. Eles puderam provar, mesmo que ainda fosse custar a vida deles, provar a obediência a Deus. E assim como eles tiveram a presença daquele ser de luz que a gente sabe quem é, que é Jesus Cristo, nós também temos o nosso Senhor do nosso lado. Nós temos o Senhor na nossa vida e nós precisamos crer isso, sem dúvida nenhuma, meus irmãos.
A gente deve lembrar daquilo que eu disse lá, que o Senhor Jesus, ele venceu, e a gente não deve desanimar. E o crente, então, ele recebe o sofrimento para a sua correção. Nós também, muitas vezes, além de provarmos a obediência, testemunharmos a nossa fé, a gente precisa entender aquele sofrimento, às vezes, como uma correção, não como uma punição, mas uma correção do nosso caráter. Que Deus, ele nos corrige de muitas maneiras. Então, é necessário nós termos a sensibilidade para percebermos o que Deus está querendo naquela situação falar com a gente. Então, ele permite, muitas vezes, algumas situações difíceis para gerar um sofrimento, para a gente se voltar ainda mais para Ele. Para finalizar, meus irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo no Salmo 119, versículo 7. Salmo 119, versículo 107, desculpe. Salmo 119, versículo 7. Todo mundo achou? Quem não achou pode ler com a gente aqui no projetor. Aqui o salmista lhe declara, estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Vou ler mais uma vez, só no 107 mesmo. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Algumas oportunidades, alguns cultos atrás, eu lembro que o pastor ele leu esse versículo no final da exposição dele, e esse versículo me marcou. E eu lembrei dele quando eu estava estudando aqui um pouco sobre esse tema, que aqui o salmista ele estava num ponto da vida dele, ali numa situação que ele estava passando, que ele chega ao ponto de se voltar ali para Deus, e ele diz que ele está aflito, mas não apenas aflito, mas aflitíssimo. Quando ele diz ali, eu estou aflitíssimo, ele está declarando que ele está numa aflição que chegou no nível máximo da vida dele. Ele não encontra recursos dos homens, nenhum alívio. Ele pode ter saúde, ele pode ter dinheiro, ele pode ter todos os prazeres ali, mas nenhum deles pode aplacar a dor emocional que ele estava sentindo naquele momento. As aventuras, todas as conquistas que ele já tinha tido, nenhuma podia serenar aqueles vendavais que a alma dele estava sentindo. Então ele chega para Deus e declara que ele estava aflitíssimo, muito aflito. Ele estava num estágio assim, no ápice ali, que ele estava se declarando mesmo para o Senhor ali. Aqui ele usa então, vivifica-me, logo após. Quando ele diz, em face então daquela extrema aflição que ele estava sentindo, ele declara, e ele pede a Deus, ele clama a Deus por uma vivificação. Então é nessas horas, meus irmãos, que a gente precisa clamar aos céus muitas vezes, para que a nossa sorte, a nossa vida seja restaurada. E precisamos desse renovo, dessa restauração, dessa vivificação. Então, aqui o salmista e a própria palavra, então, ela nos dirige que quando a gente está nessa situação de opressão, uma opressão ferrenha ali, de uma angústia muito grande, assim como eu lembrei desse versículo, irmãos, eu encorajo os irmãos a lerem, meditarem, e se puderem decorar esse versículo, para que quando passarem por essas situações possam lembrar de cada palavra que o salmista declara aqui, e lembrar de cada significado de cada uma. Que a gente precisa, nos momentos mais tenebrosos que a gente está passando, nos confessarmos diante de Deus. Confessar, eu digo, os pecados, sim, mas confessar para Ele as nossas aflições. Confessar para Ele os nossos temores, confessar para Ele aquilo que está nos incomodando, que está nos tirando o sossego. E ainda mais pedir para Ele que Ele venha nos vivificar, para Ele nos reanimar, nos tornar a ter um renovo ali das nossas forças, porque para a gente não chegar a um ponto de parar num estágio assim muito profundo, ao ponto que a gente talvez não consiga sair se não for pela misericórdia dEle. Então a gente precisa clamar a Deus, precisa confessar a nossa aflição, precisa buscar diante dEle um Espírito que venha nos vivificar, nos renovar e nos restaurar. E ainda ele diz aqui, Senhor, estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a Tua palavra. Ele diz, quando ele declara que Senhor, ele encontra o Senhor como Consolador. Então, é nessas horas, irmãos, que a gente precisa, não é
recorrer muitas vezes a esses recursos dos quais eu mencionei antes ali, aqueles recursos errôneos que muitas pessoas acabam recorrendo. A gente precisa reconhecer e ir então para o nosso Consolador, que é o Senhor. Se colocar diante dele ali. É na aflição então que pode vir diversas fontes de vivificação. Quando a gente se volta e se coloca diante do Senhor, ele se humilha diante dele, se coloca diante dele, clama a ele, e ele vem de uma forma ou outra, ele vem num momento ou outro, e ele vai quebrar aqueles grilhões que nos oprimem, que oprimem a nossa vida, que oprimem a nossa mente, que oprimem o nosso próximo. Ele vem de uma forma ou outra, num momento ou outro, ele vem e rompe com a sua glória, com o seu poder. Amém? E por fim, ele usa a palavra que eu estou aflitíssimo, ele pede que o Senhor venha vivificá-lo, ele reconhece o Senhor como consolador da vida dele, e ele diz, segundo a tua palavra, que seria o instrumento, a palavra de Deus seria o instrumento, no qual Deus iria trazer ânimo para ele, trazer renovo para ele, trazer um vigor novo para ele. Então, quando nós nos sentimos afligidos, nos sentimos abatidos, cansados, destruídos, perdendo as esperanças, aonde que nós vamos encontrar o refúgio? No Senhor. E qual o instrumento pelo qual nós vamos encontrar esse refúgio, no qual Deus vai falar com a gente? A palavra de Deus. Então, é através da palavra que Ele chama nós ao arrependimento. É através da voz dEle poderosa na palavra que Ele transforma todas as coisas. Lembra que Ele deu vida a todas as coisas. Através da palavra dEle, os seres foram criados. Tudo o que existe, todo o cosmos foi criado por Deus a partir da palavra dEle. Então, a palavra dEle transforma. E acima de tudo, então, a palavra ela nos instrui na verdade, no conhecimento, mediante as situações que nós vamos passar. É segundo a palavra que deve nortear a nossa vida, que deve balizar a nossa vida em todos os nossos caminhos, em todas as circunstâncias, seja ela em momentos bons, seja ela em momentos de aflição. Então, para concluir, irmãos, o que eu queria dizer para os irmãos que nós, cristãos, nós crentes, sejamos maduros e estruturados, para entendermos com perfeição quais são os planos do Senhor para a nossa vida. Amém? Pastor.